Olá, aqui é o Maestro Luiz Carlos. Essa é uma aula do projeto Encantarte, FMC 044, e essa aula é patrocinada pela Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio da FUNARB, Fundação Artístico-Cultural de Betim, e Prefeitura Municipal de Betim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que nós podemos comer e aquilo que nós não podemos comer eh, antes de vir fazer aula ou antes de uma apresentação, tá bom? E discorrer também sobre algumas outras coisas relacionadas à técnica vocal com ênfase em canto coral, tá bom? Isso aplica-se para todo o tipo de aula de canto e técnica vocal, não apenas para as aulas com ênfase em canto coral, mas isso é uma regra geral, tá bom? Para quando você for cantar, para quando você for participar de uma apresentação na escola, não importa se é apenas cantando em coral ou não, mas isso é uma regra geral, tá bom? Que faz bem para a saúde vocal. Então vamos lá. Primeira coisa é que para cantar nós precisamos estar bem de saúde. Quando eu digo bem de saúde, eu quero dizer o seguinte: não podemos estar, por exemplo, resfriado, gripado. Ah, mas se eu tiver resfriado eu posso cantar? Pode, porém não vai ser bom para você e muito menos para as pessoas que estiverem indo te assistir, para a sua plateia. Por quê? O seu rendimento físico e fisiológico não vai ser bom e principalmente você vai acabar transmitindo aquele resfriado para outras pessoas. Isso não é bom, isso não é saudável e não é educado. Ah, gripado, pior ainda. Então, primeira coisa, você deve estar bem de saúde para conseguir cantar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual comida eu devo comer? Primeiramente, comida leve. Quando eu digo comida leve, eu vou generalizar aqui para você entender. Eu estou querendo dizer que você, num ensaio, vamos dizer que o ensaio seja 2 horas da tarde, aquele sol escaldante. Você sai da sua casa, às vezes a pé, porque a aula é perto da sua casa. Então, imagine você andando, aquele solzão escaldante, quente, bem quente. Só que antes de você sair de casa, você comeu uma feijoada, por exemplo. É pesado, não é? Então, imagina você comer uma feijoada e ter que sair da sua casa andando, comeu rápido, apressadamente, para ir correndo para a aula. Comeu apressado porque estava atrasado e teve um monte de coisa fazendo lição de casa, fazendo outras coisas, ou ficando simplesmente no computador, ou no smartphone, ou no tablet jogando, brincando, e esqueceu do tempo e saiu correndo. Comeu correndo para sair correndo para ir para a aula. Isso não vai te fazer bem. Você vai acabar passando mal porque a comida é muito pesada. Então, o que eu estou querendo dizer é que você deve comer uma comida leve. Também não estou querendo dizer para você comer quase nada e ficar com fome. Não, não é isso. Você deve se alimentar bem. Porém, uma alimentação leve e saudável para que você venha para a aula e não passe mal, tá bom? Porque se você também não comer, você vai passar mal porque você vai ficar com fome, ok? Então você precisa se alimentar direitinho para que você consiga estar fazendo a aula direitinho, tá bom? Então esse é o ponto. Nada de comida pesada, uma alimentação leve, saudável, de maneira que você se satisfaça. Da mesma maneira que eu falei da feijoada, algo que não é recomendável de você comer antes de ir para uma aula ou para uma apresentação é estrogonofe ou qualquer outro alimento que tenha base como creme de leite.
Por quê? Algumas pessoas têm tolerância à lactose, têm intolerância à lactose. Então, a lactose é produzido pelo leite, então você acaba passando mal, né? Então, mesmo que você não tenha intolerância à lactose, não é recomendável comer um estrogonofe antes de vir para a aula ou para uma apresentação, ou é, é, comer o estrogonofe ou qualquer outra alimentação que tenha a base de leite. Um macarrão com molho branco, por exemplo, essas coisas. Não, tente evitar, tente não comer. Macarrão com molho branco, com presunto, essas coisas, querendo ou não, acaba sendo um pouquinho forte e algumas pessoas que não estão acostumadas a comer sempre acabam passando mal. Então, evite esse tipo de alimentação. Como eu disse, uma alimentação leve, saudável, mas desde que não vá te agredir, você não vá passar mal com aquilo, tá bom? Então, esse é um ponto. Uh, então, assim, mas professor, maestro, tio, que comida então que eu como? Eu não posso comer nada? Não, você pode comer tudo. Tem um monte de coisa boa que você pode comer. Eu não estou dizendo que essas comidas não são boas, são excelentes, são maravilhosas. Porém, tudo tem um momento certo e o momento de ir para a aula ou de ir para uma apresentação não é o momento adequado para você comer esse tipo de comida. Então, para os papais e mamães que com certeza estão assistindo esse vídeo, atentem-se para a alimentação que a criança vai comer, a criança ou o adolescente, né, vai comer antes de ir para a aula ou para uma apresentação. Porque às vezes ela está passando mal, deu um piriri lá na hora lá, e não sabe por quê. Às vezes foi um descuido, não foi nem culpa sua, mas acabou ocasionando um descuido, você também não sabia e, né, veio a acontecer. Mas agora, com certeza, não vai acontecer mais. Beber muita água, tá bom? A corda vocal, ela precisa estar sempre hidratada, tá bom? Não só a corda vocal, mas o nosso corpo, a gente precisa sempre, constantemente estar bebendo água. Por quê? O nervosismo faz com que a gente transpire, né? E essa transpiração faz com que a gente perca também líquido. O nervosismo faz com que a gente perca líquido, faz com que a gente fique querendo ir ao banheiro constantemente, né? Principalmente os pequenos, principalmente as crianças. Então, é, beba bastante água, bastante líquido. Quando eu falo bastante líquido, não é para você ficar bebendo um monte de refrigerante, não. O correto é água e preferencialmente sem gelo. Ah, mas professor, tio, maestra, está muito quente. Não dá para eu tomar água quente porque está muito calor. Então você misture, tente pegar uma menos gelada que tiver, né? Não totalmente quente, mas a menos gelada que tiver, que não esteja tão gelada, para que você beba, tá bom? Por quê? Quanto mais água gelada você beber, mais prejudicial a sua garganta pode ser. Porque algumas pessoas elas têm tendência de ficar com inflamação na garganta mais rápido devido a beber bebidas geladas. Então, isso é uma coisa do organismo de cada um. Então, para evitar de você ficar com uma gripe, uma virose ou ter a garganta inflamada, as amígdalas, né, inflamadas, é melhor que você tente pelo menos misturar essa água, ter meio termo, né, nem muito gelada, nem muito quente, tá bom? De preferência para menos gelada do que gelada totalmente, tá bom? Outra coisa, vamos lá para os alimentos que nós não podemos comer antes da aula, ou durante a aula, ou ainda no dia de apresentação. Alimentos que contenham farelo, que fique preso nas cordas vocais. Por exemplo, amendoim. Evite comer amendoim antes da aula. Alimentos com farelo de coco. Por exemplo, coco mesmo, coco ralado,
Sabe aqueles coquinhos doce que vende naquelas barraquinhas onde ficam aqueles vendedores de pipoca que geralmente tem aqueles coquinhos? Também evite de comer, pelo menos no dia da aula e no dia da apresentação, tá bom? É, Além disso, aqueles cajuzinhos, né, que são os doces, também não coma porque vai ficar os farelos nas cordas vocais. Também pipoca não pode comer porque o farelo do milho fica preso na corda vocal. Quantos de nós, na hora de comer uma pipoca, sente aquele precisar ficar pigarreando, né? Quando a gente faz assim, ó, porque a, o milhozinho da pipoca, aquele farelo do milho, ficou preso entre as cordas vocais. E aquilo demora um pouquinho para sair. Por isso que a gente acaba sempre ficando pigarreando. A gente acaba sempre pigarreando para que tente fazer com que saia aquele farelo do milho da pipoca das nossas cordas vocais. Tá bom? Uma outra coisa também é não comer chocolate. Por que o chocolate? O chocolate é delicioso? É. Eu não estou dizendo que a gente deve deixar de comer isso constantemente. Não, não é isso. Só estou explicando que esses alimentos não devem ser comidos no dia da aula, tá bom? Ou no dia de apresentação. Por exemplo, o chocolate ele demora 4 horas para dissolver da corda vocal. Então, quando você come o chocolate, ele tem a tendência de abraçar as cordas vocais, tá bom? Tanto que quando nós comemos o chocolate, a gente sente que a nossa garganta fica pesada. Parece que tem alguma coisa que fica arranhando a garganta, né? Muda até a voz na hora de falar ou na hora de cantar. Então, exatamente por isso, a gente costuma dizer que o chocolate ele abraça as cordas vocais, tá bem? Então, evite chocolate, evite milho, evite farelo de coco e principalmente beber gelado, tá bom? Isso só no dia da aula e no dia de apresentação. Agora, você pode e deve comer maçã. Você, para quem gosta de maçã, logicamente, se você não gosta de maçã, para quem canta, é necessário que você aprenda a comer maçã, porque a maçã ela é um lubrificante para as cordas vocais. Então é algo maravilhoso, tá bom? Então, eu não gosto de maçã. Tenta um chá de maçã, tenta um suco de maçã. Às vezes é melhor a maneira como você trata essa fruta tão deliciosa, fazendo com que você tenha uma absorção melhor, de uma maneira diferente para a sua vida. Uma outra coisa que é maravilhoso ao invés de a gente ficar bebendo café direto, a gente pode tomar um chá. Chá mate, por exemplo, né? Ou qualquer chá que você goste. E isso é melhor, inclusive porque acalma também, vai te deixar mais tranquilo, vai te deixar mais tranquila antes de uma apresentação, tá bom? Ou até antes mesmo do ensaio, tá bem? E preferencialmente tentar ter uma noite de sono bacana. Então, não fique até tarde jogando no celular, no tablet, no computador. Quando for evento, quando você tiver um evento para participar, seja uma apresentação da escola, seja uma apresentação num teatro, seja um ensaio com o coral no dia seguinte, você precisa ter uma noite de sono bacana, precisa dormir bem para que o seu corpo repouse bem, você tenha a sua mente descanse bastante para que você consiga executar aquilo que você vai precisar executar no dia seguinte, tá bem? Então, com essas dicas, você pode ter certeza que você não vai ter problema na hora de cantar. É só evitar coco, gelado, chocolate no dia de cantar, amendoim, farelos em geral, tá bom? Coisas que fiquem grudados na corda vocal. E principalmente
Tente acordar mais cedo. Se a sua aula for de manhã, acorde bastante cedo. Por quê? A nossa voz, da mesma maneira que o chocolate abraça as cordas vocais, deixando com que saia só depois de 4 horas, a nossa voz ela só acorda também depois de 4 horas. Por isso que quando a gente acorda, a nossa voz tá aquela voz bem grossa, bem "oh", tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.